Eu tinha 83 anos quando minha própria filha me ligou e, com a voz mais cuidadosa do que nunca, disse: Mãe, a gente precisa conversar sobre a sua moradia. Naquele segundo, meu coração apertou como se alguém tivesse fechado uma porta por dentro. Eu sabia exatamente o que aquilo significava: casa de repouso, instituição, um lugar mais seguro. Quando seus próprios filhos começam a falar em segurança, geralmente é porque deixaram de acreditar na sua autonomia. Meu nome é Margarida. E antes que você pense que essa é só mais uma história sobre envelhecer, deixe eu te dizer uma coisa. O que eu descobri aos 83 anos pode mudar a forma como você enxerga seus pais, ou a si mesmo. Mas antes de continuar, eu quero te fazer um convite. Se inscreva agora no canal Morada das Histórias. Aqui você encontra relatos que tocam fundo na alma, histórias que fazem a gente repensar a vida, a família, o amor e as escolhas difíceis. Ao se inscrever, você passa a fazer parte de uma comunidade que valoriza sentimentos reais, aprendizados profundos e reflexões que ficam com você muito depois que o vídeo termina. Se essa história já começou a mexer com você, imagine as próximas. Depois que meu marido Ricardo morreu, eu morei sozinha pela primeira vez em 46 anos. 46 anos dividindo a cama, o café da manhã, as contas, as preocupações e as pequenas alegrias. E, de repente, silêncio. No começo, eu dizia a mim mesma que estava tudo bem. Eu ainda cozinhava, limpava a casa, cuidava das plantas, pagava as contas. O silêncio não era solidão, eu repetia. Era a paz. Mas o corpo começa a falar antes da gente admitir que está ouvindo. Primeiro foi o fôlego curto ao subir as escadas do porão. Depois as mãos tremendo ao tentar abrir um pote de palmito. Pequenas falhas de memória. Eu entrava no quarto e esquecia porque tinha ido até lá. Normal da idade, eu dizia. Até o dia em que escorreguei ao sair do banho. Minha mão se agarrou na barra da toalha com uma força que eu nem sabia que ainda tinha. Eu não caí, mas o susto foi tão grande que fiquei sentada na cama por quase 1 hora depois, só olhando para o chão. Naquela noite, deitada no escuro, pensei: e se da próxima vez eu não me segurar? E se eu cair e ninguém me encontrar por dias? Foi o medo que me fez ligar para minha filha. Ela atendeu na segunda chamada. Mãe, está tudo bem? Eu demorei alguns segundos antes de responder. Eu estava pensando... Talvez eu pudesse ficar aí por um tempo, só até me sentir mais firme. Ela disse sim imediatamente. Disse que eu devia ter pedido antes, que a casa era minha também, que eu nunca seria um peso. O genro foi educado, os netos pareceram felizes. Na primeira semana, eu me senti viva de novo. Jantares com risadas, conversas na cozinha, gente entrando e saindo. Eu me senti necessária, presente. Mas a realidade não demora a mostrar a conta. Minha filha e o marido trabalhavam o dia inteiro. As crianças tinham escola, atividades, amigos. Na segunda semana, eu estava sozinha na casa deles a maior parte do tempo. Exatamente como na minha. Só que agora eu estava sozinha no espaço de outra pessoa, e isso muda tudo. Começaram os pequenos ajustes. Mãe, a senhora pode pegar mais leve no sal? Sua pressão. Mãe, dá para baixar a TV? As crianças estão estudando. Mãe, a gente vai sair sábado. A senhora fica bem sozinha, né? Eles não eram cruéis. Estavam apenas vivendo a própria vida, e eu estava deslocada dentro dela. Uma noite eu ouvi sem querer minha filha ao telefone com a irmã. Eu sei que é o certo, mas é exaustivo. Eu não consigo nem ir ao mercado sem me preocupar com ela. Aquela frase entrou em mim como agulha. Eu não deveria ter escutado, mas escutei. E ali eu entendi uma coisa que ninguém fala. Morar com a família não elimina a solidão. Às vezes, torna ela mais dolorida. Porque você está cercada de pessoas e ainda assim se sente invisível. Depois de 3 meses, eu disse que voltaria para minha casa. Ela insistiu que não era seguro,
que eu precisava pensar melhor, mas eu precisava do meu espaço. Precisava parar de me sentir um fardo. Voltar para casa foi um alívio e um choque. As escadas pareciam mais altas, a cozinha mais cansativa. Eu deixava cair copos. Esquecia a panela no fogo. Uma tarde, tentando trocar uma lâmpada queimada, minhas mãos tremeram tanto que eu precisei desistir. Fiquei parada no meio da cozinha segurando aquela lâmpada, olhando para o teto. É assim que começa? Pensei. É assim que a gente deixa de dar conta da própria vida? Eu sabia que precisava de ajuda, então comecei a procurar alguém para vir algumas vezes por semana. Limpar, cozinhar, fazer compras. A primeira se chamava Patrícia. Era eficiente, organizada, prática. No começo, foi estranho ter alguém mexendo nas minhas coisas, reorganizando minha cozinha, dobrando minhas toalhas de um jeito diferente do meu. Mas eu me adaptei. O problema veio quando as contas começaram a chegar. R$ 3.000 por mês, por meio período. Minha aposentadoria mal cobria 1/3 disso. Eu tinha economias, mas cada boleto pago parecia um pedaço da minha segurança indo embora. E havia as pequenas diferenças que se acumulavam. Eu gosto de lavar a louça logo depois da refeição. Ela deixava acumular. Eu gosto das toalhas dobradas de um jeito específico. Ela tinha outro método. Parece bobo, mas quando é a sua casa, cada detalhe importa. E de repente eu estava me ajustando às preferências de outra pessoa dentro do único lugar que ainda era totalmente meu. Patrícia saiu por um problema familiar. Depois veio outra, depois outra. Cada nova cuidadora significava explicar tudo de novo. Onde ficam as coisas? Como eu gosto do café? Qual panela usar para o feijão? Eu estava cansada e financeiramente apertada, então cancelei o serviço. Foi quando minha filha encontrou uma casa de repouso a 20 minutos dali. Limpa, boa reputação, equipe médica. Mãe, tenta 1 mês, só para ver. Eu estava exausta de lutar sozinha. E aceitei. No dia da mudança parecia check-in de hotel, só que eu não tinha data de saída. O quarto era pequeno, limpo, impessoal. Nos primeiros dias não foi horrível. Fiz amizades, jogamos cartas, a comida era aceitável. Mas no final da primeira semana, algo começou a apertar por dentro. Acordar às 6h30, café às 7h30, almoço ao meio-dia, jantar às 5 da tarde. Eu nunca jantei às 5 na vida, sempre gostei de ler até tarde. Mas às 9, as luzes do corredor diminuíam. Se havia luz embaixo da minha porta, alguém batia. Dona Margarida, está na hora de dormir. Hora de dormir. Eu tinha 83 anos. 83 anos tomando minhas próprias decisões. E agora uma estranha decidia quando eu devia ir para a cama. Uma noite quis caminhar do lado de fora. O céu estava lindo. Fui até a porta. Uma funcionária me impediu. O horário externo terminou às 7. Política de segurança. Política de segurança. Essas palavras viraram minha prisão. Eu não estava tão doente assim. Eu pensava com clareza, eu andava sozinha, mas ali eu vivia como se já tivesse perdido tudo. Depois de 3 semanas, liguei para minha filha. Eu vou sair. Mas a senhora prometeu 1 mês. Isso não é viver. Prefiro me esforçar em casa do que ser confortável numa gaiola. No dia em que saí, o sol parecia mais brilhante, mas em casa os problemas continuavam. Eu ainda me cansava. Ainda deixava coisas caírem, ainda sentia medo, e por alguns dias eu só sentei perto da janela e observei a vizinhança, tentando descobrir o que fazer com o resto da minha vida. Eu achava que tinha tentado tudo. Eu estava errada. E foi numa tarde comum, caminhando até o mercadinho a 3 quadras de casa, que algo inesperado começou a mudar o rumo da minha história. Eu pensei que já tinha esgotado todas as possibilidades. Família, cuidadoras, instituição. Eu tinha experimentado cada uma delas, e em todas senti a mesma coisa. Ou eu era um peso, ou eu era uma prisioneira, e nenhuma dessas versões parecia comigo.
Foi numa tarde simples, dessas que não prometem nada, que algo mudou. Eu caminhava devagar até o mercadinho da esquina. Não o grande, esse já estava longe demais para minhas pernas. Apenas o pequeno, a 3 quadras de casa. Eu ia olhando as árvores, as casas, as janelas fechadas, e pensando em como o mundo continua girando, mesmo quando a gente sente que parou. Foi quando vi minha vizinha. No roteiro original, ela se chamava Sara. Eu alterei para um nome mais comum no Brasil. Agora ela se chama Juliana. Juliana morava 2 portas depois da minha. Tinha uns 40 e poucos anos, sempre apressada, sempre com o celular no ouvido. Naquele dia, ela andava de um lado para o outro na calçada, a voz embargada. Eu não posso sair mais cedo de novo, Carlos. Meu chefe já reclamou semana passada. Ela desligou o telefone e ficou parada, olhando para o chão. Parecia prestes a chorar. Eu sabia um pouco da história dela. Mãe solo. Trabalhava em tempo integral. A filha pequena estudava no colégio ali perto, sem avós por perto, sem rede de apoio. Eu podia ter seguido meu caminho, mas algo dentro de mim disse: você ainda pode ser útil. Eu me aproximei. Com licença. Juliana, né? Ela levantou o rosto, enxugando rápido os olhos. Ah, dona Margarida, desculpa. Se você precisar de alguém para buscar sua filha na escola, eu passo por lá todos os dias mesmo. Ela arregalou os olhos. Não, imagina. Eu não posso pedir isso para a senhora. Você não está pedindo. Eu estou oferecendo. Ela hesitou. Eu vi o conflito no olhar dela. Orgulho, cansaço, desespero. A senhora tem certeza? Tenho. Qual o nome dela? No roteiro original, o nome era Emma. Eu alterei para um nome mais brasileiro. Agora ela se chama Helena. Helena, 2º ano. Estarei lá às 3 amanhã. Foi assim que tudo começou. No dia seguinte, eu estava na frente da escola, 10 minutos antes do sinal tocar. Meu coração batia como se eu estivesse começando um novo emprego. As crianças saíram correndo, mochilas maiores que os próprios corpos. E então eu vi Helena. Cabelos presos num rabo de cavalo torto, olhar curioso. Você é a dona Margarida? Sou sim. Vamos para casa? No caminho, ela falou sem parar. Sobre a professora. Sobre uma briga no recreio. Sobre um desenho que estava fazendo para a mãe. Eu quase tinha esquecido como é caminhar ao lado de alguém que vê o mundo como novidade. Quando chegamos, ela entrou na minha casa para esperar a mãe. Sentou na mesa da cozinha e ficou desenhando enquanto eu preparava um lanche simples. Às 5 horas, Juliana bateu na porta. Ela estava ofegante, mas sorrindo. Deu tudo certo? Deu sim. Sua filha fala mais que rádio antigo. Eu brinquei. Naquela noite, meia hora depois, ela voltou com um prato coberto por papel alumínio. Eu fiz comida a mais. Por favor, aceita. Não precisa. A senhora está me ajudando. Deixa eu ajudar também. A partir daquele dia, criamos uma rotina silenciosa e poderosa. Eu buscava Helena todos os dias. Ela fazia lição na minha mesa. Às vezes, me contava segredos. Às vezes, me perguntava como era a vida no tempo antigo. Como ela dizia. Juliana, em troca, começou a me ajudar sem que eu pedisse. Ela configurou meu celular para pagar contas online. Pediu entrega de mercado para as compras pesadas. Me ensinou a usar um aplicativo de farmácia. Uma vez comentei da torneira pingando. 2 dias depois, o irmão dela apareceu com uma caixa de ferramentas. A lâmpada da cozinha que eu não conseguia trocar, resolvida. Mas o mais importante não foi isso. Foi o sentimento. Helena começou a desenhar para mim. Colava os desenhos na minha geladeira. Um dia, me desenhou segurando a mão dela com um sol enorme no canto da folha. Embaixo, escreveu: minha avó do coração. Eu chorei sozinha naquela noite, porque eu tinha passado meses tentando encontrar alguém que cuidasse de mim, quando o que eu realmente precisava era cuidar de alguém também. Uma noite, Juliana ficou sentada na minha cozinha depois que Helena foi dormir. A senhora mudou nossas vidas, ela disse baixinho.
Eu estava me afogando. Eu sorri. Vocês mudaram a minha também. Eu tinha esquecido como era se sentir necessária. Existe uma diferença enorme entre precisar de ajuda e deixar de ter propósito. Eu ainda preciso de ajuda. Ainda me canso. Ainda tenho limitações. Mas agora, eu acordo sabendo que às 3 da tarde, alguém vai segurar minha mão na saída da escola. Isso muda tudo. Eu não precisei escolher entre independência total e dependência total. Existe um espaço no meio, um espaço onde você aceita ajuda, mas continua oferecendo algo. Um espaço onde comunidade vale mais que dinheiro. Eu gastei milhares de reais com cuidadoras e me senti sozinha. Agora quase não gasto nada e me sinto mais conectada do que em muitos anos. Porque dinheiro compra serviço, mas não compra vínculo. Juliana não me ajuda porque eu pago. Ela ajuda porque eu ajudo. E isso é completamente diferente. A idade não me tornou inútil. Ela só mudou o que eu posso oferecer. E foi aí que eu entendi algo que ninguém me ensinou quando falaram em casa de repouso, cuidadora ou morar com os filhos. Eu não precisava ser salva. Eu precisava pertencer. E talvez você, que está assistindo, esteja passando por algo parecido. Talvez esteja pensando onde seus pais deveriam morar. Ou talvez esteja se perguntando onde você mesmo vai terminar. Mas a pergunta certa talvez não seja: quem vai cuidar de mim? Talvez seja: com quem eu ainda posso construir algo? Eu tenho 83 anos, moro sozinha, mas não estou solitária. E pela primeira vez desde que Ricardo se foi, eu não sinto que estou apenas esperando o fim. Eu estou vivendo, nos meus termos, e isso vale mais do que qualquer instituição confortável. Eu achei que a grande mudança na minha vida tinha sido começar a buscar Helena na escola. Achei que o ponto alto era me sentir útil outra vez. Mas não. O verdadeiro milagre aconteceu depois, quando eu percebi que não estava apenas ajudando, eu estava pertencendo. O silêncio da minha casa já não era o mesmo. Antes ele pesava. Agora ele descansava. Havia lápis sobre a mesa, desenhos colados na geladeira, um copo esquecido na pia. Pequenos sinais de que minha casa respirava de novo. E quanto mais eu participava da vida delas, menos medo eu sentia. Menos medo de cair. Menos medo de morrer sozinha. Menos medo de dar trabalho. Porque quando você faz parte da rotina de alguém, você deixa de ser um problema a ser administrado e passa a ser presença. Uma tarde, enquanto Helena fazia a lição de matemática, ela me perguntou: Dona Margarida, você tem medo de ficar velha? Eu ri baixinho. Eu já estou velha, minha filha. Ela balançou a cabeça. Não, velha de verdade, tipo quando não consegue fazer nada. Aquela pergunta atravessou meu peito, porque esse sempre foi o meu medo. Não a idade, não as rugas, mas o dia em que eu deixaria de ter valor. Fiquei alguns segundos em silêncio antes de responder. A gente não deixa de ser importante só porque precisa de ajuda. Só muda o jeito de participar. Ela voltou para o caderno, satisfeita. Mas eu fiquei pensando naquela frase a noite inteira. Quando eu morei com minha filha, eu me sentia um peso porque a casa dela já funcionava perfeitamente sem mim. Eu era um ajuste. Na casa de repouso, eu era um quarto numerado. Com as cuidadoras, eu era uma cliente. Mas ali, com Juliana e Helena, eu era troca. Não era caridade, não era obrigação, não era favor, era reciprocidade. E existe uma dignidade enorme na reciprocidade. Algumas semanas depois, Juliana me chamou para jantar. Sentamos nós três à mesa, conversamos sobre o dia, rimos de coisas bobas. Em nenhum momento eu fui tratada como frágil. Em nenhum momento alguém falou comigo como se eu fosse incapaz. Eu era só Margarida. E aquilo me devolveu algo que eu achei que tinha perdido para sempre, autonomia emocional. Eu ainda tenho limitações, ainda me canso, ainda preciso de ajuda para algumas coisas. Mas agora eu também sou necessária. Juliana já me pediu conselhos sobre trabalho.
Helena já chorou no meu colo por causa de uma briga na escola. Eu já fui chamada às pressas porque ela precisava de alguém de confiança. Isso não tem preço. Eu gastei milhares de reais tentando comprar segurança. Mas segurança de verdade não vem de paredes monitoradas ou horários controlados. Ela vem de vínculos. Eu não estou sozinha porque faço parte de algo, e isso me ensinou uma verdade que ninguém me contou quando começaram a falar sobre resolver minha situação. Envelhecer não é desaparecer, não é deixar de ter importância, não é esperar o fim, não é aceitar qualquer solução só porque parece prática. Envelhecer pode ser redefinir seu papel. Eu não sou mais a mãe que sustenta a casa. Não sou mais a esposa que organiza tudo. Não sou mais a mulher que carrega peso, mas sou a vizinha que apoia. Sou a escuta paciente. Sou o abraço calmo. Sou a presença constante. E isso é suficiente. Eu tenho 83 anos. Moro sozinha. Mas não estou solitária. Não estou esperando o dia em que não darei mais conta. Estou vivendo agora. Talvez um dia eu precise de mais cuidados. Talvez eu vá para uma instituição. Talvez meu corpo me limite mais. Mas hoje eu tenho propósito. E propósito é o que mantém a gente de pé. Se você é mais jovem e está pensando nos seus pais, pergunte a si mesmo: eles realmente precisam ser colocados em algum lugar? Ou precisam continuar sendo incluídos na vida? E se você tem a minha idade, eu te digo, ainda há espaço para você contribuir, ainda há espaço para você ser necessário, ainda há espaço para você existir com dignidade. Eu não encontrei uma solução perfeita, eu encontrei uma solução humana. E às vezes é tudo o que a gente precisa. Obrigada por sentar comigo. Obrigada por ouvir. E se essa história tocou você de alguma forma, leve essa reflexão para alguém que precisa ouvir também. Porque ninguém deveria envelhecer sentindo que deixou de importar.